Vai falar da roubado Rádio a da Massa, eu caneca. vou tomar água pra pensar aqui se eu posso falar, porque eu nunca contei as coisas que aconteceram lá, né? Então eu vou pensar aqui. Mas Que isso- bomba, porque bomba, isso vai dar bomba. muito corte aí, muito corte. Muito corte. Que é uma das coisas que me magoou muito, né? Mas deixa pra lá, né? Não, deixa não. Porque você quer começar do começo, né? É. Fui convidado, né? Porque eu tinha participado da Transamérica, o Adair Lino tava montando a equipe. E aí ele falou, ele tinha trabalhado na Transamérica, você não quer, vai participar de um projeto, estamos pensando como é que vai ser, vai falar de Atlético e Cruzeiro. Ah, não, agora mudou, vai falar só sobre a rádio. E detalhe é o seguinte, ninguém sabe, bom, ninguém sabe disso, vou até contar isso aqui. Eu tinha passado por uma experiência, 6 meses antes, que ia ter uma rádio da Mar, uma rádio da torcida do Atlético. E eu fiz dois ensaios, dois pilotos. O Pinel ia ser o narrador, eu, João Augusto, Fred J, comentarista, e não lembro mais quem. Nós fizemos 2 pilotos de jogos do Atlético. Então, assim, já tinha gravado e tal, tinha um empresário que estava tentando vender isso para o Atlético. Para o Atlético. E o presidente na época chegou, pegou lá, porque o Atlético não tinha esse interesse de ter uma rádio, aí tem hoje a Galo TV que narra alguns jogos, né? Então, nós chegamos a fazer, o Pinel não era ainda do Atlético, né? E aí, bom, vamos fazer a Rádio da Massa. Falei, pô, parecido com um projeto que eu participei lá e tal. E aí me convidaram, eu fui lá, falei, então vamos ouvir. Aí sentei lá com o presidente, foi muito engraçado, porque eu sou assim, eu sou muito profissional nas coisas, sou muito sério com o que eu faço, sou muito exigente com o que eu faço. E as pessoas confundem isso com, você é mal-humorado, ou você é um cara, o que foi? Caiu de novo? Caiu de novo? Me mata não. E as pessoas confundem às vezes a seriedade com, você tem cara feio, cara fechado. Não, é porque eu quero fazer um negócio. E aí o presidente chegou lá e todo mundo saía da sala dele, né, rindo, feliz, tal. Aí eu sentei lá e ele assim, porque eu vou fazer isso, tal, o que você acha? Eu falei, eu acho que é interessante. Tal. Pô, mas você não tá feliz? Eu falei, não, acho que é uma coisa legal, né, tomara que dê certo, vamos ver e tal. Ele falou, pô, cara, você não vai vibrar igual todo mundo, você vai ser contratado pela rádio. Eu falei, não, cara, eu acho uma coisa legal, mas eu acho que a gente tem que ver acontecer. Eu não vou chegar aqui, vou ficar rindo, vibrando, sair pulando, porque eu tenho que ver a coisa acontecer. No dia a dia, isso pode vir. Ele ficou incomodado. Você tava o oposto do Thiago Reis, jogando pra baixo. Não, ele ficou incomodado, mas é porque, cara, eu acho assim, eu torcia muito pra que desse certo, mas eu queria ver acontecer. Eu não vou ficar comemorando algo que eu não sei se vai dar certo. E aí eu indiquei o Paulo Roberto e o Luizinho. O Dadá falou, pô, mas vamos antes de fechar e tal. Aí, o Fael tá vindo. Falei, pô, legal, tem a turma e tal. Eu falei assim, precisava de ver quem seria, como era, seria legal. Eu falei, pô, chama o Paulo Roberto, que trabalhou comigo várias vezes na TV, né, lá no bar. Eu acho que é um cara bom, mas precisava de 2, qual outro jogador? Eu fiquei pensando qual outro jogador podia ser e tal. E eu falei assim, pô, o Luizinho é um cara que podia, porque eu sabia que ele tava em Nova Lima. Então eu indiquei os 2. E aí eles foram atrás, deu certo, e eles começaram na rádio. E assim, a ideia original era muito legal. Era muito legal. Mas eu acho que faltou saber colocar isso em prática. Porque não adianta você ter um Fael que é uma grande referência e você não saber utilizar o Fael. Você ter várias pessoas que são legais lá dentro e você não saber utilizar essas pessoas. Você não saber como a torcida do Atlético é o que a torcida do Atlético quer. Tô falando não a gente, mas a direção da rádio. Ela não ser torcedora fervorenta do Atlético, ela não entender, por exemplo, o que o Fael representa. E estava na rádio. Você podia utilizar ele muito, mas muito mais do que foi utilizado com redes sociais, com tudo. Ele tinha muito mais seguidor do que a rádio, tudo. Uma série de coisas que eu acho que a gente foi vendo com o tempo que realmente eles não tinham esse cacuete de futebol, velho. Eles tinham de música. Eles não tinham de futebol. Mas eles queriam fazer com que a rádio fosse uma Itatiaia. Ou melhor, eles queriam fazer como se fosse uma que eles falavam sempre que era a 102, né? A BH FM. Eles queriam ser uma BH FM, que eu acho que estava lá no auge, lá que era você ter música, inclusive ter amanhã, informação. 6 da manhã, tem um programa muito bom, se chama Giro BH, começa às 6 da manhã, apresentação de um cara muito bom, chama-se Humberto Martins, vulgo em B, sintoniza lá 102.1. Abraço pra Caiete. Que aí você fala assim, que sou eu.
O bom. O próprio. E eu acho que foi isso, cara. Eles quiseram fazer uma coisa e foram perdendo com o tempo a situação. E não foi legal, cara. Eu acho que várias coisas que não foram legais que aconteceram. Tipo, Tipo essas coisas. O Fael teve lá e pode falar. A gente não tinha uma organização tão boa como deveria ser feita, né? A gente podia ter feito muito mais. Eu briguei por várias coisas que a gente podia ter feito lá, que eram coisas simples pra gente poder fazer, de acontecer. Como torcedor, eu queria ver e sempre esbarrava numa questão de burocracia, de outras coisas, o interesse de pôr música, aí um tipo de música que o torcedor não gostava de ouvir, e aí eles colocavam, em determinados locais da cidade no rádio não pegava, e aí o torcedor ficava, pô, mas não pega em tal lugar, não pega em tal lugar, e aí você ficava naquela coisa de ficar dando satisfação. Cara, o futebol, pra mim, o Atlético tinha que ser colocado sempre em primeiro plano. aqui era a rádio da massa, né? Mas não foi. E teve um episódio lá que, por exemplo, me incomodou muito. No final nós entramos lá, foi 2019, né? Não, 18? Foi 19? 19 que a rádio abriu, né? Quando chegou no final do ano... Julho de 2019 foram as reuniões. Eu fiquei lá 9 meses. E a rádio acho que durou 2 anos, né? Foi uma coisa assim. Quando chegou em novembro, como é que a gente vai fazer com a programação em dezembro? Futebol parado. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos gravar algumas coisas. Aí eu dei ideia de fazer um que chamava Fora de Campo. Vou entrevistar os jogadores, pra eles falarem sobre coisas de cotidiano, pra gente poder passar no mês de dezembro e tal. Uhum. E aí eu cheguei, já no final de outubro, cheguei pro Cássio Arregui e falei, Cássio, você consegue aí para que eu consiga entrevistar os jogadores? Ele falou, cara, tá muito turbulenta a nossa agenda aqui, você pode conversar com cada um. Quem quiser te entrevistar, você entrevista. E aí, cara, eu fiquei lá assim, uns 15 dias, até 8 horas da noite. Eu lembro que o Fábio Santos, o Hever, eu fui entrevistar 8 horas da noite, 8h30, o treino tinha acabado 6, esperando os caras para entrevistar, só eu sozinho lá, para pegar. E aí eu peguei assim, com uns 12 jogadores do Atlético. Entrevistei todo mundo. Quando chegou no final de novembro, eu vi o Cláudio Rezende. Ô, Cássio, você me ajuda aí pra fazer um especial? O Cláudio falou, o Cássio falou uma coisa, se vira. E aí eu comecei a ver que os jogadores ali, inclusive dando uns não pra ele, porque tava em cima da hora das férias dos caras. Então assim, eu peguei o time certo, que foi o final de outubro, e cara, me deu trabalho demais. Aí eu levava pra rádio, e o pessoal editando e tal, ia ficar muito legal. Quando deu as férias, cara, eu em casa ouvindo e nada de programa rolar, só música. Você tava nessa época ou você já tinha saído? Nesse final, você saiu No quando? final de dezembro eu saio, falo, vou tirar um mês para descansar e já não volto mais. Quando era para eu voltar, eu Você entrou em julho, saiu em dezembro? Eu falei, ó, A rádio ficou dezembro, cara. Mas quando eu saí, eu já falei para ele, eu vou pensar se eu vou ficar ou não nesse tempo. Fora. A rádio ficou dezembro só tocando música. Aí chegou uma hora que eu liguei pro Dadá. Falei, Dadá, eu fiz entrevista com 500 jogadores, tal, mas e aí, pô, não vai, pô. Não, vou ver com o diretor artístico pra ver, porque, vamos ver. Não. Ele vai te ligar aí, ele tá viajando, ele vai te explicar, e aí não me liga, eu ligo pro cara, eu tô na estrada, eu vou te ligar, não me ligou. Enfim, resumindo, a rádio não passou nada que eu fiz. Nada, nenhuma entrevista. E eram entrevistas muito legais, cara. Pô, Léo Silva, Hever, Fábio Santos, Patrick, Zé Wellison, Luan. Pô, era muito legal. E Igor Rabelo contando. O Igor Rabelo ainda ia casar, cara. Ele contando essas coisas. O Léo Silva contando o que ele gostava de fazer na cozinha. Você tem isso ainda, esse material? E tal. Cara, não sei. Eu tinha em vídeo algumas coisas, acho que não tem mais, não. E aí não passou, cara. E aí, quando a rádio volta em janeiro, tem uma reunião lá e nós levamos paulada de tudo quanto é lado, porque a rádio ficou dezembro sem passar futebol. Você levou paulada do próprio cara que não... O presidente da rádio fez uma reunião e arrebentou todo mundo. Porque isso aqui é a rádio do Galo, não tem futebol, E eu sou muito assim, cara. Eu tenho um temperamento muito, muito forte no aspecto de que eu sei o que eu tenho que fazer. E eu faço.
Se vou me pedir pra fazer, faço. E quando eu não acho que não tem que fazer, eu não faço sem fazer, mas eu te argumento. Eu chego e falo, mas por que isso não vai acontecer? Eu sou um muito questionador mesmo, eu sou assim. E aí não levo desaforo também quando eu acho que quando o negócio não. E ele começou a xingar todo mundo na reunião, eu parei e falei, peraí, você não pode me xingar, não. Você pode xingar todo mundo que tá aqui. Você não pode xingar. Porque eu fiz 12 entrevistas assim, coloquei pra passar e não passaram. Agora, se não passaram, a culpa não é minha. Mas você não pode me xingar e eu não vou ficar aqui ouvindo desaforo. Não vou. Isso não tá certo. E aí isso deu um pau, aí foi descobrir, conversar. E aí, cara, ficou um mal-estar pra mim, claro, né? Porque Acorda sempre, né? as pessoas que não passaram, as pessoas que não passaram a entrevista, claro que ali já começa a criar um mal-estar de você. E eu, cara, E também. teve justificativa? Tipo, por que não botou o negócio no ar? Botou porque não quis? Cara, aí ele chamou as pessoas pra uma reunião, Uhum. resolveu, aí ele falou assim: eu não sabia. Blá, blá. Também é outra coisa, né, cara, que é muito ruim. Como é que os caras que é dono da rádio não sabem, né, velho? Então acho que já começa aí. Tiveram vários erros, né? Que, sinceramente, que incomodam. Porque você tem que saber de tudo. Quando você é dono de um negócio, você tem que saber de tudo. Você não pode ficar, fulano resolveu, não resolveu e tal. Enfim, isso foi uma das coisas que criaram, claro, um mal-estar, né? E ali você começa a ver que o ambiente fica, né? Não fica legal.